Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de histórias. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Silvia e eu conto aqui histórias de vida, história de amor, histórias de traição. E quem gosta de ouvir histórias, é óbvio, vai se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, deixar o like, acionar o sininho. E bora então para a história, né? Hoje eu vou contar uma história de um casal, de uma traição, na verdade, e a amante vira amiga da esposa. É um pouco diferente, né? Não é diferente tanto de histórias de traição, mas é talvez um final um pouco diferente que a gente acostuma a conhecer, a ouvir aqui, né? É a história de Catarina com Luiz, que eles são casados há uns 10 anos, tem uma família estável, né? Catarina, ela é dona de casa, ela cuida da casa, e Luiz trabalha numa multinacional como vendedor dessa multinacional e ele viaja muito. Mas eles vivem um casamento bom, dá tudo certo entre eles, e eles viajam muito, eles passeiam muito. E é uma família normal, um casal normal, vamos dizer assim, né? Dá tudo certo, não brigam, não tem... É bem de boa até então. Quando a vida de Catarina mudou tudo com uma simples ligação. Ela tava um dia em casa, né? E toca o celular dela, ela vai atender o celular e uma pessoa, uma mulher do outro lado da linha, fala que precisa falar com a esposa de Luiz. E ela se diz: pode falar, ela mesma, o que eu posso te ajudar. E aí do outro lado da linha era a suposta amante de Luiz e ela se apresenta. E ela diz: eu sou a Paloma e eu sou amante do seu marido. A hora que ela dá essa primeira notícia, Catarina, ela é uma pessoa muito de mente aberta, ela não começa a surtar na hora ali. Ela começa a conversar com Paloma e diz: como é que eu vou saber se não é trote? Eu não te conheço. Começou a dar corda para a pessoa do outro lado tá falando, né? Porque até então você desconfia, mas também desconfiando, né? Tipo, será que é verdade? Será que essa pessoa tá falando a verdade? Se eu desligar o telefone, será que eu vou saber mesmo a verdade? Será que eu quero saber a verdade? E Catarina, ela pegou e foi conversando com essa pessoa que se apresentou como Paloma, como amante do Luiz, do seu marido, né? E ela começou a conversar e muitas coisas que ela contava do Luiz, né? Do marido da Catarina, era realmente verdade, era realmente uma história que batia, né? Certos pontos batiam e ela ficou um pouco curiosa. Ela resolveu então, ela falou assim: tá, se você tá dizendo tudo isso pra mim, ela não confirmou com Paloma o que ela disse, né? Mas ela falou assim: já que você tá dizendo tudo isso pra mim, vamos se encontrar, vamos conversar, né? Cara a cara, né? Olho no olho. E pra, claro, Catarina ter certeza que não era um trote, que não era uma notícia fake, ela resolveu então se encontrar com essa pessoa numa cafeteria da cidade, num lugar público, né? Com toda a segurança e tal. E ela se encontrou então com a Paloma, marcaram tudo, deu a descrição como ela era, a Paloma e tal. E elas se encontraram então numa cafeteria lá da cidade. Elas conversaram muito, né? E Catarina mesmo percebeu que era tudo realidade. Como seu marido viajava muito, negócios da empresa, né? Porque ele era um vendedor da empresa, ele viajava muito, ficava muito tempo fora. E as datas que ela colocava, ela tinha foto. Claro que ela nunca postava com ele marcado, mas ela tinha as fotos
com ele. Então ela mostrou tudo, as conversas, fotos, tudo. Todas as provas do crime, Paloma tinha em mãos e comprovou que era amante do marido da Catarina, do Luiz. Tá. Na verdade, no momento, a princípio, ela até ficou com raiva, né? Claro, óbvio, a Catarina ficou muito com raiva do Luiz. Mas com o passar da conversa, ela percebeu também que Paloma foi muito sincera em chegar, teve muita coragem de chegar nela e contar tudo. E Catarina fala: por que você tá me contando tudo? Você quer fazer alguma chantagem emocional? Quer algum dinheiro? A gente já vou entre mãos falando pra você que a gente não tem, não vai te dar dinheiro algum. E aí Paloma falou assim: não, eu fiquei muito doente, por isso que eu não viajei com o Luiz, essa última viagem que ele foi. Fiquei muito doente, fui diagnosticada, né, com uma doença muito grave. E eu não queria morrer com isso dentro de mim. E aí, Catarina diz: poxa vida, né? A pessoa, acho que viu, que percebeu que estava fazendo algo de errado e queria contar, talvez para se livrar desse peso, né? Talvez não tenha pensado tanto na família, mas eu acho que a verdade sempre tem que vir à tona mesmo. E ela Paloma resolveu falar por causa dessa doença, que talvez seria o mais correto era falar em saúde, né? Ter coragem de falar em saúde, mas ela disse que ela precisava tipo de um perdão, né? Mesmo que ela não conhecia a esposa do Luiz, ela precisava disso, precisava desabafar, conversar, e foi isso que ela fez. E aí, Catarina ficou sem saber até como reagir naquele momento. Mas, enfim, ela diz na história dela que ela não ficou mais assim, a raiva que ela estava passou. A raiva da amante passou, tipo, quando você sabe de uma notícia dessa, você fica, né? Obviamente que as pessoas, os dois, né, ficam com raiva dos dois, né, no caso da amante e do marido. Mas aí Catarina disse que esse ódio, essa raiva simplesmente passou, e ela conseguiu pensar melhor e decidiu conversar com o marido também, né, para ver o lado dele. Que claro, se o que ela pensava, se tinha traição porque ele não gostava mais dela, então resolveu conversar. Só que ela resolveu então chamar Paloma para ir para casa dela e para tirar tudo a limpo, para não ficar uma história mal contada, que a amante veio conversar com ela, não. E ela então resolveu marcar um jantar, e o marido estava voltando já de viagem, né? E o Luiz gostava muito de cozinhar, e ela pediu para ele se ele fazia um jantar para uma nova amiga que ela tinha conhecido, e ele disse: não, eu faço, pode chamar sua amiga. Então marcaram o jantar, e nesse jantar ele lá cozinhando, né? E Paloma chega, Catarina vai atender a porta, ela entra e ela leva a Paloma até a cozinha onde o Luiz está cozinhando, e ele se assusta ao primeiro momento, e a sua esposa apresenta a Paloma para ele como se nada tivesse ocorrido nesse período, e ele fica muito nervoso ali, mas termina, já estava no final do preparo do jantar, né? Eles arrumam a mesa e tal, e quando eles se sentam na mesa de jantar assim, Catarina começa a falar. E ela conta tudo, ela conta como conheceu Paloma, por que Paloma então decidiu contar tudo para ela. E ele fica sem palavras ali na mesa de jantar. Ele não sabia que a sua amante estava assim doente.
e que ela decidiu então contar para a esposa e tirar esse fardo, né? Essa culpa. E para ele não foi muito bom esse jantar, como vocês podem perceber, né? Conversaram, discutiram o assunto ali, Paloma foi embora, Catarina então resolveu se separar, porque ela tinha a opinião de que se ele traía, né, a traía, não tinha mais amor por parte dele, não tinha... Então ela decidiu se separar, ele aceitou normalmente a separação. Só que ela continuou ainda amiga de Paloma. Paloma fez os tratamentos, né, da doença que ela tinha, se recuperou, foi curada da doença e elas continuaram sendo amigas depois de tudo que aconteceu. E é difícil assim para imaginar, né? Muitas vezes acontece o contrário, né? As pessoas se desligam. Muita gente fala que jamais iria ter amizade de uma amante, do marido ou vice-versa, né? Mas aconteceu e ela contou aqui essa história pra gente. Eu tô contando aqui pra vocês. E quero saber o que vocês acharam. Deixa aí nos comentários a decisão, né, de Catarine de contar toda essa história, de ser amiga da amante, que é muito difícil. Tem que ter uma cabeça muito boa, muito preparada. E eu acho assim que um título dessa história que a gente deve pensar, né? Pensar muito, refletir muito sobre isso. Sobre as decisões que a gente tem que tomar. Talvez a gente tome decisões de cabeça quente e às vezes nem são as melhores decisões para a vida da gente, né? E ela tomou uma decisão que para ela foi muito boa, gratificante e que ela achou certo. E cada um tem uma decisão, uma opinião que acha certo na vida de cada um. E aí, você gostou da história? Se gostou, não esquece de curtir, deixar o likezinho lá, compartilhe, comente. Beijos para vocês e até a próxima.